muito sincero pode ser um problema. Falar tudo o que pensamos, falar mais do que devemos. Essa autenticidade pode trazer problemas para nossos relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto em nosso trabalho. Quem explica pra gente é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Soler. Lígia, a gente sabe que sinceridade é uma virtude, pode ser uma virtude, não é mesmo? Mas até que ponto é autenticidade ou passa a ser grosseria? Bom, é bem importante a gente pensar na motivação da atitude, né? O grosseiro, normalmente ele é permeado pela questão do egoísmo ou da vaidade. Né? O egoísmo é aquela opinião que eu tenho sobre mim mesmo, o que eu penso sobre mim. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tais características. A vaidade é como os outros me veem. Então, o grosseiro, às vezes, ele se impõe de uma forma muito incisiva porque ele quer controlar a forma que os outros o enxergam, por esses dois motivos. O autêntico, ele é diferente. Ele tem como premissa básica o sentimento íntimo dele. Então, ele pode não querer sorrir numa situação, ele até vai ficar sério, talvez até quando conta uma piada, porque ele realmente não sentiu vontade de rir. Mas ele não vai se contrapor à piada com algum comentário pejorativo. Da mesma forma, o grosseiro, às vezes, ele vai, por exemplo, chamar a atenção de um funcionário. Ele vai desmotivar o funcionário, porque ele quer se impor de forma autoritária. Né? A pessoa que é autêntica, ela vai colocar a opinião dela, mas de uma forma motivadora. Ou seja, eu sei que você pode fazer melhor. Isso tem a ver, você está falando, estou pensando aqui, com a autoestima também, Lígia, da pessoa que está fazendo esse comentário? Sem dúvida. Eu diria até que é uma forma da gente fazer um bom diagnóstico das pessoas com as quais a gente convive. A pessoa que é autêntica, ela não vai querer convencer os outros do modus operandi, da forma dela ver o mundo. Porque ela está em paz interior. O conflito dela não é com o outro, o conflito dela é com ela mesma. Então, ela não tem a necessidade de arrancar as máscaras alheias, porque ela não vê os outros como máscara. Ela entende que aquele é o jeito da pessoa ser, que ela está naquele grau de evolução até psicológica e vai poder entender as questões da vida até um nível. O grande comprometimento do autêntico é consigo próprio. Então, quando você vê uma pessoa tendo que convencer as outras, você sabe que ela tem uma fragilidade emocional muito grande. Ela é uma pessoa que ela quer se autoafirmar, então ela fica repetindo as coisas para o outro até para se convencer. Lígia, até o tema de hoje, da coluna de hoje, foi por causa de um e-mail, né, que você recebeu de um senhor que acabou perdendo o emprego porque a mulher dele falou mais do que devia, né? Exatamente, ele chamou o chefe para jantar em casa e, diante disso, a esposa dele começou a falar muitas coisas para a esposa do chefe. E na segunda-feira ele foi chamado na sala do chefe, não foi demitido imediatamente, mas o chefe questionou, né? Poxa, se você não consegue controlar a sua esposa, como é que você vai controlar uma equipe? Eles tiveram alguns problemas e ele acabou, inclusive, se separando dela. Foi uma situação bem constrangedora e ele mandou um e-mail no sentido de justamente a gente refletir. Por que algumas pessoas ficam aguentando pessoas tão grosseiras no dia a dia? Se aquilo também faz mal a elas. Então, deve um outro ponto que a gente tem que pensar. Né? Quando num relacionamento, às vezes a pessoa se anula, o que ela está enxergando no outro? Por que ela transforma o outro no porta-voz dos próprios sentimentos? Então, a gente tem que aprender a falar uma palavrinha mágica que é o não. Né? Quer saber colocar limite, quer saber você conseguir, né, conquistar a sua própria admiração. Né? Muito mais do que a gente tem que pensar assim, muito mais do que o autoconhecimento, a gente tem que conquistar o nosso automerecimento. A gente tem que se merecer enquanto ser humano, digamos, admirar como pessoa. Porque só assim a gente vai poder então ter paz de espírito e independer da opinião alheia, mas de uma forma ponderada, educada, porque autenticidade não é grosseria, isso que a gente não pode confundir, né? Agora tem uma coisa também que tem que ser destacado, pelo menos na minha visão, Lígia, é que às vezes a pessoa quer ter opinião sobre tudo, né? E aí acaba sendo grosseira ou sincera demais, né? No sentido negativo, mas também alguém que não tem opinião sobre nada, seja no trabalho, seja no relacionamento, também é difícil aguentar, né? É péssimo. E é uma pessoa que não contribui e normalmente é uma pessoa que também vai ter uma frustração consigo própria. Então é muito importante isso, é muito precioso isso que você colocou. Se uma pessoa sentir que ela tem dificuldade de se expressar, ela tem que buscar ajuda rápido. Uma ajuda psicológica, uma ajuda de um orientador, que pode ser do próprio chefe, o próprio líder da equipe, um amigo que você admire, mas isso é muito relevante, Soler, né? Uma pessoa que também se exime de dar opiniões,
uma pessoa que não está somando e que também não vai ser lembrada nos momentos importantes. Por que eu falei isso? Porque às vezes a pessoa, não, eu não falo porque daí eu vou ter que falar as verdades, vou ter que ser sincero demais. Não é por aí. Lógico que não. O autêntico, inclusive, acima de tudo, ele é uma pessoa corajosa. Ele é uma pessoa que se impõe, mas não com a grosseria, não com excesso, né? Eu diria assim, de opinião. Ele vai, às vezes, muitas vezes, a opinião dele nem vai ser aquela que vai ser seguida, mas ainda assim ele coloca. Por quê? Porque ele entende que é importante acrescentar, né? E mesmo que ele não concorde muitas vezes com alguma decisão, ele vai respeitar essa decisão. Mas ele vai conversar, ele vai negociar, que é uma coisa que o grosseiro não faz e nem o omisso que você colocou tão bem. Né? Tá certo. Okay. Obrigado. Obrigada, Lígia. Eu é que agradeço. Uma ótima semana a todos. Bom dia. Também. Para vocês também.